Palavras diárias de Deus. Aqueles que não buscam progredir sempre desejam que os outros sejam tão negativos e indolentes quanto eles mesmos. Aqueles que não praticam a verdade estão sempre com inveja daqueles que realmente praticam a verdade. Aqueles que não praticam a verdade sempre querem enganar aqueles que estão confusos e aos quais carece discernimento. As coisas a que essas pessoas dão vazão podem fazer com que você se degenere, escorregue para baixo, desenvolva condições anormais e seja cheio de trevas por dentro. Elas fazem com que você se distancie de Deus e elas fazem você apreciar a carne e se deleitar. Aqueles que não amam a verdade, que estão sempre lidando com Deus superficialmente, não têm conhecimento próprio e seu caráter seduz as pessoas para que cometam pecados e desafiem Deus. Eles não praticam a verdade e também não permitem que outros a pratiquem. Eles apreciam o pecado e não abominam a si mesmos. Eles não conhecem a si mesmos e impedem que outros conheçam a si mesmos. Impedem que outros anseiem pela verdade. Aqueles que eles enganam não conseguem ver a luz e caem na escuridão. Eles não conhecem a si mesmos, não têm clareza sobre a verdade e ficam cada vez mais distantes de Deus. Eles não praticam a verdade e impedem que outros pratiquem a verdade, trazendo aquelas pessoas tolas diante de si. Em vez de dizer que eles creem em Deus, seria melhor dizer que eles creem em seus ancestrais, que aquilo em que creem são os ídolos em seu coração. Seria melhor para aqueles que dizem que seguem a Deus que abrissem seus olhos e dessem uma boa olhada para ver exatamente em quem eles creem. É realmente em Deus que você crê ou é em Satanás? Se você sabe que aquilo em que você crê não é Deus, mas seus próprios ídolos, é melhor você não dizer que é crente. Se você realmente não sabe em quem crê, então, novamente, é melhor você não dizer que é crente. Dizer isso seria blasfêmia. Ninguém o está obrigando a crer em Deus. Não digam que vocês creem em mim, pois eu ouvi o bastante dessas palavras há muito tempo e não quero ouvi-las de novo, porque aquilo em que vocês creem é nos ídolos em seu coração e nas cobras vis locais entre vocês. Aqueles que abanam a cabeça quando ouvem a verdade, que sorriem abertamente quando ouvem falar de morte, são a descendência de Satanás, e todos eles são objetos a serem eliminados. Existem na igreja muitas pessoas que não têm discernimento, e quando algo enganoso acontece, elas simplesmente ficam do lado de Satanás. Quando são chamadas de lacaios de Satanás, elas se sentem tão injustiçadas. E alguém poderia dizer que elas não têm discernimento algum, mas sempre ficam do lado sem verdade. Nunca houve um momento crítico sequer em que tenham ficado do lado da verdade. Nenhuma vez sequer em que tenham se levantado e disputado pela verdade. Então elas são realmente desprovidas de discernimento? Por que elas sempre ficam do lado de Satanás? Por que elas nunca dizem uma palavra que seja justa ou razoável pela verdade? Essa situação é realmente criada por sua confusão momentânea? Quanto menos discernimento uma pessoa tem, menos ela é capaz de ficar do lado da verdade. O que isso demonstra? Não demonstra que aqueles sem discernimento amam o mal? Não demonstra que aqueles sem discernimento são a descendência leal de Satanás? Porque eles são sempre capazes de ficar do lado de Satanás e falar a mesma linguagem que ele. Cada palavra e ato seus e sua expressão provam amplamente que eles não são nenhum tipo de amantes da verdade, mas ao contrário, que são pessoas que detestam a verdade. O fato de que podem ficar do lado de Satanás prova amplamente que Satanás realmente ama esses diabos mesquinhos que lutam em seu favor por toda a sua vida. Não são todos esses fatos perfeitamente claros? Se você realmente é alguém que ama a verdade,
Por que, então, não consegue ter a mínima consideração por aqueles que praticam a verdade? E por que você segue imediatamente aqueles que não praticam a verdade assim que mostram a menor mudança de semblante? Que tipo de problema é esse? Eu não me importo se você tem discernimento ou não. Eu não me importo com quão alto seja o preço que você tenha pago. Eu não me importo quão grandes sejam suas forças, e eu não me importo se você é uma cobra vil local ou um líder que carrega uma bandeira. Se suas forças são grandes, isso só se deve à ajuda da força de Satanás. Se o seu prestígio é alto, isso é meramente porque há gente demais ao seu redor que não pratica a verdade. Se você não foi expulso, isso é porque agora não é o tempo de expulsar, é antes o tempo para a obra de eliminação. Não há pressa nenhuma em expulsar você agora. Eu só preciso esperar que venha aquele dia após você ter sido eliminado para punir você. Qualquer que não pratica a verdade será eliminado.